Vamos começar mais um grande documentário aqui no Amigos do Avivamento. Olá, eu sou o seu amigo, pastor Anderson Dias, aqui do Amigos do Avivamento. Amigos do Avivamento. E nós vamos dar início a mais um grande documentário e prometo, vou dar o meu melhor para que você aprenda mais. Mas antes, eu gostaria que você inscrevesse-se aqui no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like aí que vai nos ajudar muito também no crescimento aqui do canal e deixe um comentário. O que você achou desse documentário aqui? E não esqueça de compartilhar para os seus contatos. Vamos começar mais um grande documentário? Bora lá! Pastor Anderson Dias. Shalom, eu sou o seu pastor Anderson Dias, seu amigo, onde todos os meses quero entregar para você um grande conteúdo, grandes documentários, onde serão para 12 meses, 12 calendários eclesiásticos, 12 meses, 12 tribos, 12 tronos e os 12 zodíacos. O calendário correspondente que vou dizer no gregoriano, que é o que nós usamos, é junho. O mês eclesiástico, que é o mês que Jesus, os discípulos e a igreja primitiva usavam, o mês é Sivan. A tribo que vou citar, que é este mês de junho, é Zebulon. O trono, Atena. O zodíaco, Gêmeos. Vamos falar sobre as tribos. Cada tribo na Bíblia é associada a um mês hebraico. É necessário converter o mês eclesiástico para o nosso calendário gregoriano, para que saibamos a qual tribo pertencemos e a qual estação espiritual estamos lidando. Tudo o que vivemos na Terra é sombra de um mundo espiritual, conforme Colossenses capítulo 2, no verso 17. Portanto, precisamos conhecer os tempos e as estações que estamos passando. A sua data de nascimento, ela revela a unção que está sobre você. Sabia disso? Mas pelo calendário eclesiástico, o calendário que Jesus usava, que seria o calendário espiritual da sua vida. Um cristão não precisa conhecer seu signo, não, mas deve conhecer a sua tribo espiritual, para então combater com eficácia a potestade correspondente do mês e da sua tribo, os tronos em ação e ter acesso à informação do seu destino profético. Vamos falar agora sobre os calendários. O Senhor nosso Deus estabeleceu um calendário, conforme Êxodo, no capítulo 12, do verso 2. Existem muitos calendários no mundo de hoje. O calendário chinês, que é lunisolar. Isto é, ele utiliza tanto o Sol como a Lua para a contagem dos dias, meses e anos, onde o ano é chamado de ciclo, e este é em homenagem a um animal. Por exemplo, em 2025, o ano chinês é o ano da serpente, também conhecido como o ano da serpente de madeira, que começa no dia 29 de janeiro e termina no dia 16 de fevereiro de 2026. Já o calendário japonês, ainda utilizado nos dias de hoje, divide-se em eras,
geralmente iniciadas cada vez que um novo imperador ascende ao trono. O povo hebreu tem dois calendários: o espiritual, ou seja, aquele que Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 12, verso 2, e o civil, um calendário criado pelos homens, com base em datas importantes. Através dele, que todo mundo sabe que em 2025 o ano correspondente é 5.785. Que os dias são maus, todos sabemos, e que há uma grande movimentação nos ares, o planeta em todas as esferas: política, econômica, social e etc. Vive em disputas, lutas e guerras. O mundo em geral, ele segue o calendário gregoriano. O que é isso? Um calendário que foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, a 24 de fevereiro do ano de 1582, para substituir o calendário juliano. Vamos falar agora do mês de Sivan, correspondente ao que eu falo hoje. Sivan é o terceiro mês do ano eclesiástico, correspondente a maio-junho, no calendário gregoriano. Este mês é marcado pela celebração de Shavuot, festa de Pentecostes, a festa da outorga da Torá no Monte Sinai. O nome Sivan em hebraico significa estação e tempo. O mês lunar de Gêmeos, o zodíaco, recebe o nome de Sivan. É o mês do elemento ar, controlado pelas letras Resh, que criou Mercúrio, planeta regente do mês, e Zair, que criou o signo de Gêmeos. Sivan significa também luz ou tempo no hebraico e segredo em aramaico. No ano de 2025, é um bom momento para ampliar horizontes e o fortalecimento da mente, com foco na comunicação, no aprendizado e interações sociais. O que acontece no mês de Sivan? É um mês de entrega de presentes da parte de Deus, conforme Êxodo capítulo 30, verso 20. É um mês de grandes milagres. É um mês de guerras contra finanças, onde acontecem os roubadores de riquezas. É um mês onde Deus abre o céu e fala com Moisés, conforme Êxodo capítulo 19, do verso 1 ao 25. É um mês de aliança com Deus e a busca intensa, conforme 2 Crônicas capítulo 15, do verso 10 ao 15. Sivan é um mês de alinhamento, é um mês para levantar uma liderança poderosa, conforme 1 Crônicas 27, versos 5 e 6. É um mês de colheita, é um mês de avanço financeiro sobrenatural, é o tempo de reflexão e progresso. Sivan é um mês de movimentação intensa no campo das ideias. É o mês de impulsionar diálogos para aprendizados
e descobertas. Sivan é um mês de primavera no hemisfério norte. E primavera é a estação da guerra, pois no mês da primavera, Deus tirou os hebreus do Egito. Isso significa que é o tempo de grandes resultados, onde traz consigo a unção do leão e é representada pelo Evangelho de Mateus. Vamos falar agora sobre a tribo, onde a tribo é a tribo de Zebulon. Zebulon foi o 10º filho de Jacó, o 6º com Lia. Depois de dar à luz a Issacar, Lia ainda gera Zebulon, conforme Gênesis capítulo 30, verso 2. Zebulon, ele viajou muito devido, preste atenção, ao comércio com muitas nações. E por ser um paraíso para os navios, por causa disso, Sivan também é conhecido como o mês dos empresários. O significado de Zebulon no contexto bíblico é geralmente interpretado como morada gloriosa ou aquele que habita. A tribo controlava uma região que se estendia do mar Mediterrâneo ao oeste, ao mar da Galileia ao leste. A localização estratégica permitiu o comércio marítimo e terrestre, tornando Zebulon um centro comercial importante. Por quê? Eles sabiam aliar pessoas certas e estabelecer alianças estratégicas, conforme 1 Crônicas 1:2. Seu nome também significa habitação desejada. Veja lá em Gênesis capítulo 30, verso 2. E a função da sua tribo era suprir o acampamento. Tinham 57.400 homens aptos para guerrear, demonstrando força militar. Zebulon era considerado uma tribo que prosperava em suas viagens e comércio, conhecida por sua capacidade de convidar aos povos a subir ao alto da montanha de Deus e oferecer sacrifícios. A pedra que simboliza a tribo de Zebulon é o diamante. O diamante representa a prosperidade e a pureza da tribo, que prosperava nas terras à beira-mar e era conhecido por seu comércio marítimo. Vamos falar agora dos pontos fortes de Zebulon. Pontos fortes de Zebulon. Quem é de Zebulon dessa tribo são pessoas de muita inteligência. São rápidos para aprender as coisas. São adaptáveis. Quem é de Zebulon tem uma capacidade única de ver diferentes perspectivas ao mesmo tempo. Eles têm o poder de se comunicar como ninguém. Se comunicam muito bem. Quem é de Zebulon, eles pensam fora da caixa, têm versatilidade, são muito bem-humorados, íntegros de caráter. Quem é de Zebulon tem generosidade, tem o poder de atrair riqueza. São solidários e corajosos, mesmo em desvantagem. Veja lá em Juízes capítulo 5,
do verso 1 ao 23. Quem é de Zebulon são pessoas extremamente fiéis. Eles têm a habilidade de atravessar grandes dificuldades. Quem é de Zebulon busca segurança, conversando, trocando ideias. São valentes, organizados, são hábeis no ministério de servir. Quem é de Zebulon são bons negociadores. Não saem fazendo as coisas porque eles são estrategistas, otimistas. Estão sempre abertos a novas experiências. São conhecidos por serem muito sociáveis, extrovertidos, alegres e cuidam de quem amam com uma boa conversa e um bom diálogo. Eu falei dos pontos fortes, agora vamos falar dos pontos fracos de Zebulon. Eles possuem um temperamento um pouco infantilizado. Pensam muito em si próprio. São aprisionados a uma unção que tiveram no passado. Cuidado com a depressão. São pessoas orgulhosas, superficiais, às vezes desorganizadas. Momentos indecisos. Às vezes pintam uma inconstância, magoam-se com muita facilidade. Às vezes tem uma falta de concentração, entrando em contradição. Às vezes quem é de Zebulon pode ser frio e não considerar os sentimentos de outros, porque eles vivem de resultados e oscilam muito na questão do humor. Vamos falar mais um pouco sobre a tribo. A tribo de Zebulon, ela era uma tribo muito importante quando se tratava de recursos e de apoio. Era mais voltada para os negócios e desempenhou um papel muito importante de fornecer recursos e finanças para apoiar os levitas e a tribo de Issacar. Leia comigo esse texto lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 18, onde Moisés fala de Zebulon. E ele diz assim: alegrai-vos em vossas saídas, e vós, Issacar, em vossas tendas. Vamos seguir o exemplo de Zebulon, que deu sua parte da provisão para os levitas e servos do Senhor. E qual foi o resultado? Eles prosperaram em troca. A tribo de Zebulon estava sempre preparada, sempre organizada e nunca com um coração para se retirar da batalha. A tribo era conhecida por sua capacidade de se conectar com diferentes povos. É a tribo da conexão e diferentes culturas, e por envolver outras tribos em seus negócios. Seu nome também significa Zebulon, habitação desejada. Ao colocar este nome no filho, Lia estava expressando todo o seu desejo de que agora o marido iria preferir morar com ela. E este é um dos grandes problemas que faz com que o prazer de Zebulon seja estar fora de casa. Confira comigo em Gênesis, capítulo 49, verso 13, que diz: já Israel, seu pai, o abençoou dizendo: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom.
texto fala do chamado e dom redentivo de Zebulon, que era o quê? Viver entre as multidões, servir ministérios e ter habilidade com negociações. Quero citar mais um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 33, dos versos 18 e 19, que diz: De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos aos tribos, bênçãos, maldições e consequências. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Vamos fazer uma exegese aqui agora. Issacar se alegra ficando em casa, mas Zebulon se alegra saindo de casa. Mas são ambos que convocam os povos a irem para a montanha celebrar, oferecendo ofertas e recebendo mais capacitação para enriquecer. Isso chamamos de movimento de Judá. Ao lermos a palavra, não encontramos nada que vá contra sua reputação, a reputação de Zebulon. Seu nome nem estava na lista dos que venderam José. No tempo dos juízes, Zebulon cooperou, tanto com Débora como com Gideão. Houve um juiz de Zebulon chamado Elon, que julgou Israel por 10 anos. Em 1 Crônicas 12:33, nós vamos ler que quando Davi estava em Hebrom, 50.000 homens de Zebulon se apresentaram para o ajudar. E a palavra diz que eles tinham ânimo resoluto. Quando Jesus começou seu ministério, ele foi até a terra de Zebulon. Veja o texto. Mateus capítulo 4, verso 13, que diz: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para cumprir a profecia em Isaías capítulo 9, mas também redimir esta tribo. O dom redentivo de Zebulon vai muito além de comércio. Zebulon tem a habilidade de atravessar mares, dificuldades, multidões e oposições. Zebulon também tem a habilidade profética de quebrar a maldição do comércio, transformando as estruturas de iniquidade em bases de multiplicação. A prosperidade comercial da tribo de Zebulon era frequentemente mencionada, indicando sua importância na economia de Israel. Uma outra grande habilidade de Zebulon é de armazenagem e de logística. Eles sempre foram mantenedores fiéis, desde o tempo da peregrinação. Cuidado, muito cuidado. O fato de ter tantas habilidades e ser mantenedor também pode gerar o orgulho, a independência. Por isso a importância de sempre estar subindo a montanha e adorando, não só investindo. E ainda a disputa da mãe pelo pai
faz com que se acentue uma mentira de que vamos vencer na força do nosso braço, na força do que fazemos. Vamos falar um pouco mais a respeito do mês. Em Israel, as plantações crescem durante a estação chuvosa de inverno. E em Sivan, elas estão prontas para a colheita. O mês de Sivan é indiscutivelmente um dos meses mais proféticos do ano, assim como o que vai acontecer durante este mês. Sivan é uma estação de alinhamento e um derramar de instruções e bênçãos divinas dos céus. Cabeça do mês em hebraico é o primeiro dia de cada mês no calendário eclesiástico, marcado pelo início da lua nova. O segundo dia é conhecido como o dia da distinção, quando o povo concordou em aceitar a Torá, ou o Pentateuco. E após a sua ratificação, Moisés instruiu o povo a se preparar para se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa, conforme Êxodo, capítulo 19, versos 6 e 8. No terceiro dia de Sivan, Adonai instruiu Moisés a estabelecer um limite para o povo ao redor da montanha, em preparação para a revelação que seria dada 3 dias depois, conforme Êxodo capítulo 19, do verso 9 ao 15. O Pai nos deu os 10 mandamentos através de um terceiro, Moisés, o terceiro filho depois de Arão e Miriam, no terceiro mês. Outros exemplos do significado 3 na Bíblia são o fato de que o ministério de Jesus durou 3 anos. Ele morreu ao conjunto de 3 números 3, 33 anos. Depois ressuscitou no terceiro dia, fazendo com que a realização da Trindade fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sivan é um mês de alinhamento sobrenatural para a sua vida. É um mês que você vai receber instruções divinas e bênçãos sobrenaturais. Receba. A letra de Sivan é Zarnim, a 7ª letra do alfabeto hebraico. É importante notar que, embora Pentecostes seja celebrado no dia 6 de Sivan, o dia original que Yahvé planeja dar a Torá a Israel foi adiado para o 7 de Sivan, como Moisés pediu por mais um dia. O 7º dia da semana é sempre sinônimo de Shabat, é Shavuot, e é comemorado no 7º Shabat, depois de Pessa. A raiz do significado da letra hebraica Zair tem um duplo significado. Primeiro significa uma espada ou arma afiada. E toda vez que vemos a palavra espada na palavra de Deus, o significado também é Bíblia. Confira comigo em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e ativa,
mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, perfurando a divisão da alma e do espírito, das articulações e da medula, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Este mês de Sivan é o mês para afiar a sua espada e entrar na palavra viva, na Massoriandarama Kalavasubra, para receber a revelação que o Abba tem para você. Sabemos também que o próprio Jesus é a palavra, conforme João nos diz, em João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O segundo significado da carta Zair é sustento ou alimento, que também coincide perfeitamente com a palavra de Deus. Veja, Mateus capítulo 4, verso 4 diz: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como a palavra foi recebida no Monte Sinai e o Espírito Santo na sala superior, a palavra de Deus para a sua vida está chegando este mês. O livro do mês de Sivan é o livro de Ruth, frequentemente referido como o livro da colheita. Grande parte da história se concentra na época da colheita em Belém, dando uma grande compreensão do processo desde Pessah, a Páscoa, até Shavuot, Pentecostes. Mas é também um grande exemplo de você colhe o que você planta, no que diz respeito à obediência e à humildade. Vemos que Ruth, na sua lealdade e obediência a Noemi, e o exemplo de sua humildade, retornando com Noemi na posição de mendiga, em uma terra e cultura que lhe era estranha, não passou despercebida pelo Senhor. No final, ela acaba sendo a noiva de um homem rico e nobre, proprietário de terras e de muitos servos. Ruth não só foi dada como recompensa de Deus, uma fonte de felicidade e amor através de seu casamento, mas também deu à luz a Jessé, o pai do rei Davi, que nasceu e morreu no dia 6 de Sivan, Shavuot, Pentecostes, que era descendente de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, conforme 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 8. O mês de Sivan é associado ao signo de Gêmeos, Teumim em hebraico. No céu noturno, é difícil distinguir as constelações quase idênticas de Gêmeos. Ela representa os 2 tablets em que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, conforme Êxodo capítulo 31, verso 18. É também uma representação da misericórdia de Deus, pois depois que Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas, ao ver Israel adorando o bezerro de ouro, conforme Êxodo 32:19, o Senhor deu a Israel
outra oportunidade e deu os 10 mandamentos a Israel, mais uma vez em 2 tábuas de pedra, quase idênticas, conforme Êxodo 34, verso 28. O outro significado dos 2 tablets é que a revelação não vem somente da palavra, mas tem um parceiro. Confira comigo Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3, que diz: E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse. Olhe com atenção e veja os 2 ingredientes da criação e da revelação. Primeiro, o Espírito de Deus paira sobre as águas. E nada havia acontecido ainda. Mas depois, Deus disse. Ou seja, a palavra de Deus, da qual João fala em João capítulo 1, verso 1, é claramente retratada aqui, em conjunto com o Espírito de Deus. Uma provisão inesperada está chegando. Se prepare, e os tesouros da palavra viva irão enchê-lo de transbordamento enquanto você comulga com o Espírito Santo. Observe comigo Isaías 64, verso 8, que diz: Vós sois nosso Pai, nós somos o barro, e vós nosso oleiro, e todos nós somos o trabalho de vossa mão. À medida que o Pai nos molda na bela criação que Ele nos criou para ser, começamos a brilhar em todos os ângulos, enquanto derramamos seu amor de dentro de nós mesmos. Para que Deus nos molde, devemos primeiro deixar que Ele o faça. E o mesmo vale para o povo. Em nossas vidas, como o ferro aguça o ferro, assim uma pessoa aguça outra pessoa, conforme Provérbios capítulo 27, verso 17. À medida que nos humilhamos e somos moldados pelo Pai, nossa capacidade de ser uma bênção para os outros aumenta, assim como nossa capacidade de receber bênçãos. Tudo começa com a vontade e a obediência, e a disponibilidade para sermos moldados pelas mãos do oleiro, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. No amor, Ele nos predestinou para a adoção, como seus filhos por Jesus Cristo, de acordo com o bom prazer de sua vontade. Confira Efésios capítulo 1, verso 4. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.